A crise do feudalismo. No século XII ao século XV, na época que estava sendo a Baixa Idade Média, tiveram grandes alterações na vida humana da época, e foi também quando teve o renascimento urbano e cultural. Os burgueses eram habitantes das antigas cidades medievais fortificadas, denominadas de burgos. Com o sistema de informações, as características são mais para os comércios, troca de moedas, o espírito do capitalismo, entre outros. Já estava acontecendo nesse período. Essas mudanças afetaram muito o funcionamento do sistema feudal e acabou sendo incapaz de resolver todos os problemas de materiais da população que se aumentava. A Europa Ocidental se encontrava em elevação na curva demográfica da população. Sendo assim, com o crescimento da população e da expansão urbana, mudou completamente o rumo da sociedade feudal, tendo então centralização de poder na parte dos monarcas, aparecimento de estados nas novas rotas, estava tendo atividades comerciais, reconquista do mar Mediterrâneo e a vida urbana, que inclusive teve muitas melhorias na vida humana. O crescimento da população fez que tivessem novos produtos como vestuário e habitação. O Quixote disse que conforme a necessidade de sobrevivência, aos poucos eles foram criando em forma de diferente subsistência. Os comércios voltaram e as cidades se desenvolveram, e um tempo mais tarde, uma sociedade tem os seus costumes diferentes do feudal. Com o passar do tempo, somente duas sociedades sobreviveram, na época de transição. Ao anseios de uma nova ordem, a sociedade moderna aos poucos mostrava seus materiais. Por mais dessas duas sociedades, as duas lutavam pelos seus interesses. Esses novos espaços urbanos, surgidos no norte da Europa, região pouco povoada desde o famoso Império Romano, foram criações novas e mais para o centro da Europa. Viraram círculos em volta dos castelos feudais, ou perto dos mosteiros e abadias, por diversos lugares. Ao longo do tempo surgiu os que ficavam no cruzamento de Bruges, que significa ponte. Nessa região havia um lema: o ar da cidade torna o homem livre. E os vilarejos e cidades cresceram e aumentaram sua população. Em algumas regiões da Europa, alguns camponeses foram migrados dos campos para as áreas urbanas para prestar serviços, cujo era administrada por governos comunais da região. Com esse trabalho gerou diversas condições econômicas, que substituiu a velha ordem econômica feudal. A região da cidade tinha se tornado a morada dos homens livres. Do século XVI em diante, a sociedade feudal passou por três situações chamadas de flagelos medievais. A primeira, a fome, de 1315 a 1317, a peste negra, de 1347 a 1351, e a terceira, a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. E também ocorreu as revoltas camponesas, em 1458, no norte da Europa, que teve como consequência a miséria, a ruína e a diminuição da população europeia. Em meados do século XV, a Europa passou por mudanças de mentalidades, que foram muito importantes no seu desenvolvimento histórico, que mudou diversas coisas, como a noção do valor, que possuir terra não significava mais poder e riqueza, as denominações de explorações sociais e outros. Na região europeia havia uma ordem socioeconômica na Europa, caracterizada pela burguesia e seus valores capitais, e prosperidade que se encontra no capitalismo comercial, tudo para formar a sociedade moderna. Y no te voy a negar